Nossa, é muita coisa pra falar, né? Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas eu tô jogando todos os insights aqui, acho que vai ser interessante. Pega o seu chazinho, nem falei isso, né? Vai pegar seu chá, seu café, seu vinho. Uh. E aí, meus amores, como que vocês estão? Sei que andei um pouquinho sumida daqui. Cara, como eu senti falta, como eu amo o YouTube. Acho que aqui é o melhor lugar pra gente conversar com calma sobre tudo que tá acontecendo. Muita coisa tá mudando por aqui. Eu sei que também muita coisa deve estar mudando na vida de vocês, muita coisa acontecendo. Então, acho que a gente ter um panorama astrológico desse momento vai ajudar bastante. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Cerqueira, sou criadora da Intuitiva. Estou aqui no YouTube, mas eu também estou lá no Instagram fazendo conteúdo toda semana. Se você gosta de astrologia, de autoconhecimento, curtiu minha vibe, não deixa de seguir o canal. E para quem já está aqui um tempo, acho que vale super vocês ativarem o sininho para terem a notificação de quando sai um novo conteúdo. Já deixa aquele like e não esquece de deixar o seu comentário. Gente, o ano ali começou assim muito movimentado, não é mesmo? Acho que o mês de fevereiro, começo de março, muita coisa acontecendo. Astrologicamente, tivemos aí a grande conjunção de Saturno e Netuno no grau 0 de Áries, 2 eclipses, e Mercúrio retrógrado no signo de Peixes. Então vamos lá, vamos por partes, né? Antes de eu começar a falar um pouco sobre o ano novo astrológico, eu quero trazer um pouco da energia numerológica de 2026, tá? E eu sei que a energia numerológica, a gente já sente ela logo lá em janeiro, quando muda, né, para 2026. E o ano novo astrológico ele só começa agora, no dia 20 de março, porque o Sol entra no signo de Áries. Mas vocês vão ver que as coisas elas batem muito, tá? Primeira coisa que eu sei que vocês já estão cansadas de ouvir por aí é que esse é um ano 1, conta da soma de 2026. Então a gente tem um ano que está puxando muito a gente para a ação, para o movimento, para a iniciativa, para o empreender, para o se posicionar, chamando a gente para bancar o nosso lugar, para não sermos tão passivas com a nossa vida, para não deixar a vida levar, né? Basicamente, para a gente tomar as rédeas da nossa vida. Sempre que a gente for olhar um número, um signo, a gente entende que tudo isso tem um lado luz e sombra. Então, o lado sombra do também, a gente pode ver muito mais o egocentrismo, o autoritarismo, uma certa não empatia com o outro, puxada de tapete, né? Então, assim, tudo vai ter o lado luz e sombra. Mas e a base desse né? E a base desse 2026? A gente tem o número 2 e o número 6. E esses números, eles são dois números que falam sobre as nossas relações, o nosso vínculo com as outras pessoas, as conexões, e também fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do sentir. A gente tem uma base ali que está puxando a gente para ouvir o que a gente está sentindo, para a gente prestar atenção no que a nossa intuição fala, para a gente se conectar mais com as pessoas, se conectar mais com a nossa família, ter conexões muito mais verdadeiras. E eu vejo muito isso também como um não mentir para si mesma, porque a nossa mente mente, né? A nossa mente ela pode falar várias coisas pra gente, a gente entrar numa certa autossabotagem, que inclusive é uma sombra também do número 1. Mas o nosso corpo, aquilo que a gente sente, a nossa intuição, nunca mente. Então, sim, é um ano para fazer o que tem que ser feito, para agir, para empreender, para liderar as coisas, para iniciar projetos, mas é preciso tomar muito cuidado para não ficar no automático, na ação ou na ação pela produtividade e não ouvir o que você está sentindo, não ouvir o que seu corpo está falando, não ouvir também os processos que podem vir, às vezes questões, né, traumas que esse ano, a gente pode ficar muito atento a isso, à saúde mental. Então, é um ano também para se observar muito, para conseguir ficar num equilíbrio. Bom, para a gente entender um pouco mais do ano novo astrológico, eu gosto de olhar o mapa desse ingresso do Sol em Áries. O novo ano astrológico ele começa quando o Sol entra no primeiro signo do zodíaco, então a gente já deu aí a volta no zodíaco, e esse é um momento que muito simbólico de início, de recomeço, de uma renovada na energia. Eu acho que a gente está precisando muito dessa renovada. E o Sol ele entra nesse signo de fogo,
Áries é um signo que abre caminhos, que vai pelo próprio impulso, que faz o que tem que ser feito, que gosta de liderar, que gosta de fazer coisas que não estava acostumado, né? Novas experiências, signo que empreende, que lança projetos, que lidera, enfim. É um signo, né, que fala muito sobre se posicionar, se afirmar, né, pela própria identidade. Então é sim um momento muito propício para, se você estava muito na zona de conforto, se você estava deixando a vida levar até agora, se você ainda não começou o seu ano de verdade, esse é um momento muito bom, porque a energia de fogo de Áries está movimentando tudo isso. Nesse mapa do ingresso do Sol em Áries, o Sol está juntinho de Netuno. Netuno, ele é um planeta que ele fala muito da subjetividade, da nebulosidade das coisas. Netuno, ele rege peixes, né? Então ele fala dos sonhos, das fantasias, das idealizações. Pensa que o Sol, ele tá trazendo luz para esse planeta. Se o Sol tá trazendo luz para Netuno, a gente vai estar muito mais atentos e a vida vai trazer muito foco para nossa saúde mental, para traumas antigos, para as nossas idealizações. E é muito importante aqui, né, porque não tem como não falar sobre a conjunção de Netuno e Saturno, né? Então, o Sol está mais perto de Netuno, mas Saturno também está muito perto, então, assim, já é uma conjunção com os dois, né? Sol, Saturno e Netuno, basicamente. Não é o planeta da nebulosidade, da fantasia, da subjetividade, mas Saturno é o cara da realidade, da dureza das coisas, das limitações. Ele ensina a gente a partir dos desafios e das limitações. Esse provavelmente não vai ser o ano mais fácil, mais leve das nossas vidas, né? E a gente está vendo isso também muito por conta de tudo que está acontecendo no âmbito coletivo. E Saturno coloca muito a real, assim, né, na realidade, todas essas idealizações, né? Então, às vezes você idealizava certas coisas, certo trabalho, certas pessoas, e que talvez agora você já esteja percebendo que, talvez não era tão assim, a realidade não é meio essa. Talvez aquilo que eu imaginava, desejava, idealizava, não é o que eu pensava que era. Então, alguns véus aí podem cair. É como se você percebesse mais e saísse um pouco dessas ilusões ou dessa fantasia de certas coisas, né? Então, acho que esse Sol ali, Saturno, eles vão escancarar um pouco as nossas fugas, os nossos escapismos. Então, pode ser que você estava tentando escapar de certas responsabilidades, de certos compromissos, e que você vai ver bem escancarado, assim, a vida colocando na sua frente que não, você vai precisar se responsabilizar por isso. Você vai precisar se mexer, porque as coisas não vão cair, né, do céu. Esse movimento ele vai precisar vir de você e talvez você sinta isso através das limitações e dos desafios. E nem tudo talvez seja nesse mar de rosas, né, dessa fantasia toda, nessa ilusão toda. Então, é um ano que puxa a gente pro compromisso, para a autorresponsabilidade. E é diferente de um Saturno em peixes, por exemplo, né? Saturno estava em peixes nos últimos anos, ali, né? Nos últimos 2 anos e meio. Acho que muitas piscianas aí devem ter sentido muitos desafios nos últimos anos. E eu entendo bem porque eu sou pisciana e também senti muitos desafios. Mas também veio uma necessidade de impor limites. Só que um Saturno em Áries, diferente de Peixes, é um Saturno meio mais arisco, assim, sabe? Ele não tem dó, não. Então, ele não vai estar passando a mão na nossa cabeça, né? Então, acho que tem muita dessa vibe de, cara, vamos só fazer o que precisa ser feito para as coisas acontecerem. O lado bom de tudo isso, né, é que Saturno junto de Netuno, ele impulsiona a gente para materializar as coisas, para colocar as coisas em prática, para botar no papel, para estruturar, para construir, para você tirar as coisas só do plano das ideias e começar a fazer, começar a se arriscar, né? Eu acho que Áries ele traz essa vibe, esse
esse impulso para se arriscar um pouco mais, para ousar um pouco mais. Então é sim o momento para você materializar ideias e sonhos e não ficar olhando muito para o lado, não ficar olhando muito para o que as outras pessoas estão fazendo, não ficar se comparando. É entender o porquê você quer fazer o que você quer fazer. Acho que é interessante também outro insight aí dessa conjunção, principalmente para pessoas que empreendem, né, ou que estão querendo tirar projetos do papel. Muita coisa que você idealiza vai precisar ser testada na prática, né? Às vezes essa ideia, esse plano que você tem de fazer algo, e precisa vir para o real, precisa ser testado. Talvez você esteja sentindo esse impulso e segue essa intuição, né? Segue isso que você está sentindo. Ponto interessante também do mapa do ano novo astrológico é Mercúrio. No mesmo dia, no dia 20, Mercúrio sai da retrogradação, que é ótimo, maravilhoso pra gente. Chega de revisão, chega de repensar muita coisa, agora é a hora de ir pra frente. Porém, no mapa do ano novo astrológico, né, o novo ano astrológico, ele começa um pouco antes de Mercúrio sair da retrogradação. Então, no mapa do ano novo astrológico, Mercúrio ainda está retrógrado e ele está em conjunção exata com o nó do norte. Querendo ou não, esse ano ele tem uma vibe de retomar coisas, retomar ideias, retomar projetos, retomar algumas formas de pensamento, tomar uma certa sabedoria que você já tem. Esse Mercúrio retrógrado, ele tá no mapa do ano novo astrológico e ele tá em conjunção com o nó do norte. O nó do norte, ele é um ponto que amplia muito as coisas e ele é um ponto de direcionamento, né? Ele é um ponto de muito aprendizado, de direção de caminho, de direcionamento evolutivo. Sinto que é uma coisa muito sobre você dar ouvidos a uma sabedoria que você já tem, algo que você já sabe, algo que nesse período de Mercúrio retrógrado talvez tenha vindo ideias e pensamentos que podem te dar muito direcionamento. Mercúrio, quando ele está em peixes, ele está em debilidade, porque peixes é um signo que ele não é sobre a lógica, sobre a mente, sobre a racionalidade. Ele é a sensibilidade, ele é a intuição, ele é o feeling, sabe aquele feeling que você tem? Então, nesse Mercúrio retrógrado em peixes, é muito importante que você perceba o seu feeling, o que veio assim de insight para você, de pensamentos, de ideias, de coisas que, sabe, você pensou e muito provavelmente é um direcionamento, né, a sua intuição falando. Então, não ignora, sabe, os sonhos, as ideias que vieram. Sabe, se algo tocou e você fala, nossa, eu tô com essa intuição, isso aqui, tem alguma coisa aqui, não é à toa. Uma outra coisa que eu acho que faz muito sentido também com o Mercúrio retrógrado estando junto do nó do norte, não deixar a nossa mente trair o nosso destino, né? Então, Mercúrio, ele vai falar da nossa mente e a nossa mente, ela pode ser muito traidora de vez em quando, né? A gente se auto-sabota demais. A gente tem que ser observadoras da mente, daquilo que a gente pensa. Então, é você estar sempre atenta para que você esteja olhando para o futuro e para a sua visão, para a sua versão do futuro. Porque, querendo ou não, né? A gente está condicionados com os nossos hábitos antigos, com as nossas crenças antigas. A gente vive de uma certa forma no automático. E Mercúrio, ele fala desse automático, né? Ele fala da repetição da rotina. Basicamente, né? Se a gente quer ser uma versão diferente, a gente vai ter que estar muito atentas à nossa versão que está muito habituada a um hábito antigo que não faz sentido. Então, isso é muito importante, né? E é um ano para você repensar, assim, como você quer se comunicar, como que você quer que as pessoas te enxerguem, o que você está comunicando, qual a narrativa que você está passando para as pessoas, qual que é a sua história, qual que é a história que você está contando. Ela está alinhada com quem você deseja ser, ela está alinhada com o que você quer passar para as pessoas ou como que você quer que as pessoas te enxerguem. Eu também sinto que Mercúrio retrógrado nesse mapa do ano novo astrológico também chama a gente para refinar as coisas, né? Para testar, para revisar, para voltar, para experimentar, revisitar a nossa sabedoria, principalmente. No mapa, Marte está em peixes. Marte vai falar da nossa ação, do nosso entusiasmo, da nossa energia de conquista, de liderança. Então, assim, não é para agir na pressa,
Isso é muito importante, não só por conta de Marte em Peixes, mas Saturno tá em Áries, gente. Saturno tá, tipo assim, para Áries, que é super apressado, né? Energia ariana, super da pressa, no impulso. Saturno tá, meu filho, as coisas levam tempo para acontecer, sabe? Então, é um ano de iniciar coisas, iniciar projetos, mas a pressa é inimiga das coisas darem certo, assim, né? Então esse Marte em Peixes aí, ele não é sobre forçar as coisas a acontecerem, não é sobre a pressa para as coisas acontecerem, não é uma energia de competição também, muito agir pelo que faz sentido e é ser produtivo, sim, mas a partir de um propósito, a partir daquilo que faz sentido. Peixes, ele tem uma energia do servir, né, da empatia. Acho que um ponto importante também a energia desse novo ano astrológico, ele tá chamando a gente muito pra vibe pisciana também, né? Além da vibe ariana. Muitas coisas elas estão falando pra gente não ir para um lado da produtividade tóxica, sabe? Eclipse de nó do sul em Virgem, parar de ficar se cobrando, de tentar controlar as coisas, de ser perfeccionista, porque isso só trava as coisas. Não é uma produtividade para fazer mais e mais. Você fazer, mas ao mesmo tempo ser mais empática consigo, mais compassiva consigo. Peixes tem essa vibe de querer ajudar o outro, de se doar demais. Mas vai precisar impor limites também. É importante, assim, quem tem aspectos muito importantes em peixes, né? Saturno saiu de peixes, então às vezes pode ser que você sinta que você estava conseguindo até impor certos limites e agora parece que, tipo, não consigo mais impor limites para as pessoas, porque Saturno saiu dali, então você vai ter que se puxar um pouco mais para se posicionar. Interessante também é que a Lua vai estar em Áries, né, nesse mapa, ou seja, né, a vibe, a energia emocional vai estar super ariana, então é um ano bem ariano, né? Enfim, Carol, bota aí na tela, Carol do Futuro, bota aí na tela o mapa do ano novo astrológico. Então tem vários planetas ali no signo de Áries, né? De novo, né? Vou ser repetitiva, mas para se movimentar, para fazer exercício físico, para iniciar projetos. Mas essa lua ela tá perto de Vênus, né? E de Quirón também. E Quirón fala da nossa ferida, né, uma ferida de alma antiga que nunca cicatriza. E em Áries é uma ferida de identidade. Esse ano você pode questionar muito quem que eu sou de verdade, quem que eu sou, tirando essa máscara que eu criei aqui para tentar agradar as pessoas ou para tentar pertencer a esse lugar. O quanto que eu estava tentando me adaptar, mas quem sou eu, o que que eu quero fazer de verdade, né? Qual que é a minha versão autêntica. E também pode vir a sombra de Áries, a sombra do número 1, esse Quirón junto da Lua. Nossa, é uma receita para autossabotagem, né? Então, ao mesmo tempo que você pode sentir que, nossa, vamos lá, quero fazer, quero criar conteúdo para rede social, quero me jogar. Você pode vir para a autossabotagem e ficar com aqueles pensamentos de, nossa, será que eu sou boa o suficiente? Ai, mas todo mundo está fazendo já isso, para que eu vou ser mais uma que vou fazer? Então, toma cuidado com isso, tá? Pode ser um ano de muita autossabotagem e a gente vai precisar dar aquela sambada ali, dar aquela equilibrada para não se perder, é aquilo, né? Observar os pensamentos. Vênus ali, né? Ela vai falar do nosso valor próprio, então é aquilo, né? Quanto que você vai estar questionando o seu valor também. Então, Vênus em Áries não é o melhor posicionamento para Vênus. Então, a gente vai ter que se forçar também um pouco mais para se posicionar, para bancar o nosso valor. Um ano para você parar de se diminuir, para você cobrar o que é justo pelo seu trabalho, para você reforçar o quanto que você é boa, né, os seus talentos, os seus dons, colocar eles para fora. E é interessante porque Júpiter está fazendo uma quadratura com Vênus. São os dois benéficos do zodíaco, eles estão se comunicando, mas não é uma comunicação tão fluida, é uma comunicação que gera um atrito. Uma quadratura é sempre um aspecto que pede movimento e ação, ele pede uma resolução de problema. Então, para resolver essa questão, você vai ter que se movimentar. E Júpiter está muito bem posicionado, ele está em Câncer, então é o benéfico, posicionamento muito bem para ele trazer sorte. E aí eu sinto que esse aspecto é uma benção meio disfarçada. Então é tipo assim, nossa, a vida tá... Nossa, não tá facilitando, né? Tá meio duro aqui com esse Saturno em Áries. Os desafios aqui que estão
pegando. E aí, cara, as coisas não vão vir na leveza, né? Então é tipo, você tem que fazer por merecer, ou tipo, mostrar que você banca o seu valor, ou criar mesmo não tendo resultado ainda, ou fazer acreditando no que você sabe, no que você vê, né, nos seus sonhos, mesmo que o resultado ainda não esteja aqui, né, mas você visualiza ele lá na frente. Então, é fazer mesmo assim, é saber que você está valorizando a si mesma e aquilo que você acredita, e a partir disso as bênçãos vão aparecendo, aí você vai crescendo, e mesmo que você não enxergue que você está crescendo, você está. Eu enxergo muito essa quadratura aí de Júpiter e Vênus meio assim. Então, se movimenta a partir daquilo que você valoriza, né? Acho que é muito importante você estar muito atenta aos seus valores, sabe? O que que eu não abro mão, o que que é a minha prioridade, o que que eu valorizo, e seguir nesse caminho, que esse é um caminho de expansão, de crescimento. Acho importante lembrar também que Júpiter, ele está em Câncer, né? E ele vai para Leão lá no meio do ano. Os nodos lunares, eles também vão se movimentar, então o nodo norte vai sair de Peixes, vai para Aquário, e aí a gente vai ter esse eixo de Aquário e Leão, onde vão acontecer também os eclipses. Inclusive, né, já aconteceu um agora, em fevereiro. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado com essa performance de redes sociais disfarçada, né, de sucesso ali. Júpiter em Leão, ele impulsiona muito o nosso brilho, assumir o nosso palco, a nossa autoconfiança, a nossa criatividade. Então, o signo de Leão, ele tem muita relação com criar e colocar projetos no mundo, né? Porque Leão, ele é regido pelo Sol, o Sol é o que dá vida às coisas. Também, assim, isso vai aumentar ainda a necessidade de ser vista, de ser reconhecida. Nas redes sociais parece que tudo é muito rápido, tudo é muito mais fácil do que parece, né? O brilho, o status, os seguidores, o engajamento, né? Eu preciso fazer, eu preciso postar, eu preciso mostrar, eu preciso ser vista. Aí a gente vai precisar lembrar que o Nodo Norte está em Aquário. E Aquário é o cara autêntico, é o diferente, é o que não quer fazer o que todo mundo está fazendo, e ele olha muito para as questões maiores. Então, não é sobre fazer o que está todo mundo fazendo, mas é também. E aí, assim, né? Dá esse tapinha de leve, que é assim: às vezes você tá aí meio parada com seus projetos ou com a sua ideia de, sei lá, criar conteúdo ou fazer algo que você quer muito fazer, mas você está muito preocupada com o que os outros vão achar. E se eu postar, será que eu vou parecer, que eu tenho um ego muito grande? Será que vai parecer que eu estou querendo me aparecer? Só que aí a gente entra naquela questão das sombras, que eu gosto de falar bastante aqui, né? Que quanto mais você não quer ser essa pessoa que quer aparecer e não quer ser egoísta, você está sendo egoísta consigo. E está sendo egoísta também com as pessoas que não estão tendo acesso ao seu trabalho porque você não está postando, com medo do que as pessoas vão achar. Então você não está postando com medo do que vai ser esse julgamento, só que se você não posta, você não recebe por esse trabalho e você não tem essa realização sobre o seu trabalho, e as pessoas que querem o seu serviço e precisam dele, as pessoas que precisam dele não estão tendo acesso porque você não está divulgando ele. Olha só que interessante, né? Então, esse nó do norte em Aquário é sobre o impacto que você vai ter, o impacto que o seu trabalho vai ter. Então, eu sei porque eu estive nesse lugar, né? Eu já fui muito tímida, não queria, né, falar sobre o meu trabalho. Só que a gente vai ter que falar sobre o nosso trabalho, sim, porque ele impacta as pessoas positivamente. E esse pensamento de, nossa, será que eu vou parecer egoísta? Você está sendo egoísta consigo, com os outros também, ao não colocar o seu projeto no mundo, enfim. Então é criar porque realmente importa para você, servir porque é sobre algo muito maior. Vale você questionar, né? Será que eu faria isso se ninguém tivesse vendo? Será que eu continuaria fazendo isso? Então, assim, né? Questionamentos aí para se fazer. Acho que eu posso já terminar esse vídeo aqui, mas também só citando rapidamente que logo, logo o Urano vai entrar em Gêmeos. Aí, assim, né? Acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque Urano em Gêmeos, ele tá acelerando muitas questões, né? Está acelerando muitas questões sobre inteligência artificial, sobre renovar também a forma que você se comunica. É uma quebra de padrão também nos seus pensamentos, na sua forma de pensar.
Então tem muita coisa, muita mudança também nesse sentido vindo aí, e que chama a gente ainda mais para a originalidade, para a autenticidade. Acho que eu tenho sentido também que eu quero levar a criação de conteúdo de uma forma um pouco mais leve, não tão perfeccionista. Talvez assim eu traga até mais conteúdos e que os vídeos aqui no YouTube também eles sejam mais como um formato de podcast. Eu acho que talvez vocês já tinham essa percepção, mas para mim aqui, né, tem muito trabalho de bastidores que eu não mostro, né? Eu acho que esse lugar, né, o YouTube, ele não tá tão cansativo quanto o Instagram. Eu gosto muito do Instagram, mas o Instagram também não ajuda, ele não entrega muitos conteúdos, e eu gosto de conteúdos mais densos e mais longos e mais profundos. Então eu espero estar mais aqui no YouTube. Talvez vocês tenham percebido, talvez não, mas eu também vou começar a falar um pouco mais sobre criação de conteúdo, sobre planejamento, sobre marketing, sobre lançar e tirar os seus projetos do papel, principalmente para quem quer empreender, né, ou empreendedoras que estão iniciando aí o seu processo, pessoas que querem ter projetos paralelos também, com CLT, enfim. Eu trabalho com marketing já há 10 anos, e com a Intuitiva também. A Intuitiva acabou de fazer 3 anos, então sendo um processo muito legal de ver tudo que veio com isso, mas também de algumas mudanças. Então eu espero que a gente consiga criar muitas coisas juntas, porque é um ano de movimento, então eu quero puxar vocês para o movimento, mais do que ficar aqui falando o que o céu está fazendo, mas como que isso realmente impacta você e te ajuda, de fato, e como que você vai usar isso nos seus projetos e nas suas ideias. Então, vou falar muito mais sobre isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar like. Quero muito saber como que tá a vida de vocês, o que vocês estão sentindo, o que vocês acharam do vídeo. Eu amo porque aqui os comentários eles podem ser mais longos também, a gente pode conversar mais e trocar mais ideia. Se você chegou agora, não deixa de seguir o canal. Quero fazer um novo vídeo em breve. Seguimos juntíssimas. Um beijo.